Olá, pessoal. Estamos aí começando mais um capítulo aí do nosso livro, né? Capítulo 7, Rochas, Minerais e Solos. Então, esse capítulo nós vamos tratar dessa parte, né? No capítulo anterior, nós estudamos o vulcanismo, né? E percebemos que os vulcões, né? Quando eles expelem a lava, né? Essa lava, né, em contato com o meio ambiente, né, ela acaba esfriando e se tornando rocha, né? E essas rochas de origem vulcânica, né, nós vamos estudar aí também nesse capítulo, né? Então, vamos a elas. Rochas. O estudo das rochas permitiu aos geólogos calcular a idade aproximada do planeta. Isso é possível porque elas guardam informações sobre o passado da Terra. A crosta terrestre é formada principalmente por rochas que são agregados naturais de minerais unidos por diferentes motivos geológicos. Na tabela do tempo geológico da Terra, disponível na página 15, é possível observar que algumas rochas levaram milhões de anos para se formar. Tipos de rochas. Então, existem vários tipos diferentes de rochas, né? E é isso que nós vamos ver aí nesse capítulo. Ao analisar o modo como as rochas se formaram, analisar o modo como as rochas se formaram é uma das maneiras mais comuns de classificá-las. Elas podem ser ígneas ou magmáticas, sedimentares e metamórficas. A crosta continental é constituída de 95% de rochas ígneas e metamórficas, e apenas 5% de rochas sedimentares. Entretanto, se considerarmos apenas as rochas expostas na superfície da crosta, aproximadamente 75% são rochas sedimentares e 25% rochas ígneas e metamórficas. Bem, aí nós vamos ver detalhadamente agora cada um desses tipos de rocha aí, né? E aí começamos aqui pelas rochas ígneas ou magmáticas. As rochas ígneas ou magmáticas são formadas pela solidificação do magma, ou seja, quando o vulcão entra em erupção, lança o magma na crosta terrestre, quando ele se solidifica, né, que ele se esfria no ambiente, se solidifica, né, ele forma a rocha magmática, né, ígnea ou magmática. Esse processo acontece da seguinte forma. Acho que eu pulei 2 folhas. Aí. Muito bem. Aí nós temos aí, né, a imagem de um vulcão em erupção, né? Então aí tem como que se forma esse tipo de rocha, né? As rochas ígneas extrusivas ou vulcânicas ocorrem quando o magma extravasa pela superfície, formando-se lava. Na extrusão, a consolidação do magma acontece rapidamente, sem que haja tempo para a formação de cristais visíveis a olho nu. A rocha vulcânica mais comum é o basalto. Trata-se de uma rocha dura e de coloração escura, usada principalmente na construção civil. Ou seja, aquela brita, né, que é utilizada lá para fazer o concreto, né? Quem tem aí contato com obras, né, com construção civil, sabe do que eu estou falando, né? Então, aquela pedrinha brita, né, que é utilizada lá na obra, é tirada do basalto, né? Granito. As rochas intrusivas ou plutônicas originam-se do magma, que se solidifica lentamente no interior da crosta, dando tempo para que as partículas
e se cristalizem, formando cristais visíveis a olho nu. O exemplo mais comum da rocha intrusiva é o granito, né? Então, vamos pensar lá na pia da nossa casa, né? Tem muita gente que tem em casa pia de granito, né? Aquele granito que é utilizado lá para fazer a pia da casa de vocês, né? É do magma que se solidificou na crosta terrestre, né? Aí se transformou em granito. O exemplo comum de rocha intrusiva é o granito. Ele apresenta 3 principais componentes minerais: quartzo, feldspato e mica. Se você observar o granito, verá nele minúsculos pontos brilhantes. São os cristais de quartzo e um dos minerais que o constituem. Por esse motivo, o granito é considerado uma rocha cristalina. Sua cor pode variar do cinza ao vermelho, conforme sua composição mineral. Vejam que tem granito, né, de várias cores, né? Quando você chega lá na marmoraria, né, para comprar o granito para fazer lá soleira de janela, soleira de porta, fazer a bancada de pia, né? Vejam que tem várias cores. A gente pode escolher a cor, né? O papai de vocês lá, quando vai comprar, né? Ele pode escolher a cor do granito que ele quiser, né? Então, é exatamente isso aí, devido aos minerais que ele possui na sua constituição. O granito é a rocha ígnea intrusiva mais encontrada na crosta. Ele é de origem muito antiga, levou bilhões de anos para se formar. Quando exposto de maneira contínua na atmosfera quente e úmida, dá origem a formas arredondadas de relevo, como é possível observar na imagem ao lado. Então, essa imagem aí é da onde mesmo? Isso, do Rio de Janeiro, né? O Pão de Açúcar, por exemplo, né? O Pão de Açúcar, o Corcovado, onde está o Cristo Redentor, né? Onde está a estátua do Cristo Redentor, tudo são montanhas de granito, né? Que ficou exposto de maneira contínua na atmosfera quente e úmida, que é aqui do Rio de Janeiro, né? Dá origem a essas formas arredondadas. O basalto é abundante no Brasil, nas áreas elevadas do sul do Brasil, onde houve intenso vulcanismo no passado geológico. Em várias cidades da região, o basalto é bastante aproveitado no calçamento das ruas, para fazer os paralelepípedos, né? Aí faz do basalto, né? Aqui, ó, falésia de basalto no Parque Estadual da Guarita, em Torres, no Rio Grande do Sul, né? Então, tá aí, isso aí é o basalto, ok? Vamos passar para a página seguinte. Aí vamos ver aí as rochas sedimentares. As rochas sedimentares são formadas por pequenas partículas ou sedimentos que se desprendem de outras rochas. Por isso, recebem o nome, recebem esse nome, né? Ou seja, com as intempéries da natureza, né, vão se soltando partículas dos outros tipos de rocha, né? Vai havendo desgaste, né? E esse desgaste solta fragmentos. Esses fragmentos eles vão se aglutinando e aí formam esse outro tipo de rocha, as rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares, né? Elas são assim muito maleáveis, né? Geralmente elas são destruídas com pouca intervenção nelas, né? Essas matérias rochosas, ao sofrerem intensas variações de calor ou ação contínua da água ou gelo, desmancham-se em grãos ou partículas, denominados sedimentos. Ao longo do tempo, esses fragmentos são carregados pela água e pelo vento, depositando-se numa área mais baixa ou da superfície terrestre. O acúmulo desses sedimentos e a pressão das camadas mais recentes sobre as mais antigas vão causando a compactação das partículas, dando origem às
rochas sedimentares. Por esse motivo, geralmente essas rochas são estratificadas, isto é, apresentam estratos ou camadas que mostram a deposição de diferentes sedimentos em épocas diversas. Isso é verdade, né? Vocês, se fizer um corte, né, nessas rochas, vocês vão observar que há colorações diferentes. Essas colorações diferentes dos sedimentos que foram sendo depositados ali em épocas diferentes. Aqui, olha, que tem um corte dessa rocha sedimentar, tá vendo? São depósitos que foram acontecendo ao longo do tempo e aí ficou dessa forma que vocês estão vendo aqui, ok? O arenito, né? Por exemplo, o arenito, muito utilizado em material de construção, é um exemplo de rocha sedimentar proveniente da areia consolidada naturalmente e estruturada em camadas. Aí em São Raimundo Nonato, no Piauí, Brasil, né? Esse arenito ele é muito utilizado para a fabricação dos pisos e azulejos, né? Das cerâmicas, né? Das placas cerâmicas que são colocadas nas nossas casas. Elas geralmente são feitas do arenito, né? Moído e purificado. Vamos para a página seguinte. E aí, vamos para a última, né? Que são as rochas metamórficas. O termo metamórfica relaciona-se à metamorfose. Isso significa transformação. As rochas metamórficas recebem esse nome porque resulta da transformação de rochas, que podem ser magmáticas, sedimentares ou mesmo metamórficas. Essa transformação ocorre por causa da elevação da temperatura e da pressão a que as rochas estão submetidas. As rochas metamórficas podem se formar, por exemplo, da transformação de um bloco de granito que permanece submerso na crosta entre camadas muito pesadas que o comprimem e expõem a altas temperaturas vindas do interior do planeta por milhões de anos. Esse tipo de rocha também é denominada gneiss. Então, aí, ó, as rochas passando pela transformação, né? Aí tem um exemplo aí, né? O granito, né? Aí ele submetido a altas temperaturas e pressão, ele se transforma em gneiss, né? Rocha metamórfica, né? Outros exemplos de rochas metamórficas são a ardósia, produto da transformação de xisto, rocha metamórfica, e o mármore, resultado da transformação do calcário, rocha sedimentar. E o mármore tem grande valor decorativo e ornamental, né? Então nós temos aí essas transformações, né? Outros exemplos de rochas metamórficas. A ardósia, né? Que é a transformação do xisto. O mármore e o xisto já é uma rocha metamórfica, né? O mármore, que é o resultado da transformação do calcário, que é uma rocha sedimentar, e o mármore tem um grande valor decorativo e ornamental. Como visto, as rochas são utilizadas das mais diversas maneiras pelo ser humano, sendo importantes tanto para a economia quanto para o nosso bem-estar. Então, as rochas são utilizadas aí no nosso dia a dia, né? Em muitas coisas que nós utilizamos, nós temos aí o uso das rochas, né? A nossa casa ela tem vários tipos de rochas empregado nela, né? O calçamento das ruas, né? Esse concreto asfáltico de pavimentação aí que os carros rodam sobre ele, né? Esse concreto asfáltico ele é feito com rocha de basalto, né?
e petróleo, né? E sobra de petróleo, que é o asfalto, né? O cimento asfáltico de pavimentação, que é utilizado para fazer esse concreto asfáltico aí, que é utilizado para fazer a pavimentação das ruas. Então, vejam que há uma larga utilização, né? A guia das ruas, tem muitos lugares que as guias das ruas são feitas com granito, né? Então, assim, a utilização é muito larga, né, das rochas em nosso dia a dia. Ok, pessoal? Então, nós vamos encerrar por aqui essa nossa primeira videoaula. Daqui a pouquinho nos encontramos na segunda videoaula para falar dos minerais. É a continuação aí.